Olá, pessoal. Aqui é o professor Alan, professor de redação. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 8. Olha só, já estamos na aula 8. Aula que nós veremos aí a transposição do discurso, tá? Esse gênero, ele não é um gênero muito recorrente nos últimos anos da Federal, tá? Ele já caiu, sim, há algum tempo na Federal, mas ultimamente vem caindo mais resumo. Né? Por que eu comparei ele ao resumo? Porque a transposição do discurso ela é muito parecida com o resumo, mas há diferenças. Então a gente precisa analisar muito bem, né, um enunciado e perceber se eu vou precisar fazer um resumo ou se eu vou precisar fazer uma transposição do discurso. São coisas diferentes. Por mais que a gente tenha aí algumas semelhanças, eu preciso estar atento para cada particularidade de cada gênero, tá? Então, se eu tenho um nome diferente, obviamente vai mudar a forma como eu vou estruturar o meu texto. Eu não posso seguir as mesmas regras, ok? Então, eu tenho algumas regras específicas para a transposição do discurso que eu vou passar para vocês hoje. Não é um gênero tão difícil, mas eu preciso ter muita atenção. Tá? Então, na transposição do discurso, vocês também vão precisar, né, de certa forma, resumir, vocês vão precisar sintetizar, tá? Só que eu tenho aí uma transposição. Eu vou mudar de um discurso direto para um discurso indireto, tá? Então, eu tenho aí, eu tenho que fazer essa troca, tá? Não é somente resumir, como acontece lá no resumo, né? Sintetizar somente. Eu vou precisar sintetizar e transformar, passar de um discurso para o outro. Então, na aula de hoje, nós veremos aqui gênero, transposição do discurso, ok? Tipos de discurso, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha aí. Geralmente, nós vamos transferir do direto para o indireto, a gente vai dar uma olhada neles. Verbos de sende são aqueles verbos que a gente já conversou na aula sobre resumo, na aula 6. Se não me falha a memória, essa hoje é a 8, é a 6 mesmo. Aula 6. Então, nós veremos aí estes verbos aí e como nós podemos utilizá-los na transposição do discurso. Então, vai ser um pouquinho diferente do que eu passei para vocês no resumo, tá? A utilização desses verbos, a gente vai pegar apenas alguns aí para que a gente faça, né, essas adequações para esse novo gênero que a gente está vendo agora. E aí, a proposta de redação de vocês desta semana. Falando em proposta de redação, eu vejo que alguns ali me mandaram, né? Não sei aí para os outros professores de redação, mas para mim, alguns mandaram lá, professor, você ainda não corrigiu a prova, mas não corrigiu minha redação. Eu peço um pouquinho de paciência, que a gente já está dando um gás aí para corrigir a redação de vocês, beleza? O importante é que vocês façam, gente. Redação é treino. Se vocês não colocarem em prática o que vocês estão vendo nas aulas, o que vocês estão, né, aí estudando, se vocês não escreverem, vocês não vão perceber aí onde vocês estão errando, né? Então, escrevam, façam as redações, que eu garanto para vocês que vocês vão perceber essa evolução na escrita, tá? Por mais que a gente demore um pouquinho para mandar para vocês, para dar um retorno para vocês, é importante que vocês continuem fazendo essas propostas que a gente está passando para vocês, tá bom? Então, vamos para a aula de hoje, tá? Então, a gente tem aqui, primeiro, o discurso indireto. Tá? Então, esse exemplo aqui tem na apostila de vocês, lá na aula de número 8, vocês conseguem acompanhar, tá num quadrinho lá, os tipos de discurso. Então, aqui, basicamente, o discurso direto, ele vai falar, né, de uma fala direta, de uma transcrição de uma fala, tá? Proferida aí por um personagem ou até mesmo por alguém. Geralmente, nas propostas de transposição do discurso, nós vemos entrevistas, tá? Então, ali, geralmente, a gente vai ter uma entrevista e a gente vai ter a transcrição das falas aí do entrevistador e do entrevistado. E vocês vão precisar articular essas falas em outra forma de discurso, que é o discurso indireto. Mas vamos dar uma olhadinha nesse discurso direto primeiro, tá? Então, trata-se de transcrição direta da fala proferida pelas personagens sem participação do narrador, utilizada para transmitir espontaneidade no texto, tá? Então, aqui eu estou explicando esse exemplo. O rapaz gritava: "Vocês não podem fazer isso comigo." O policial, mais calmo, apenas disse: "Por favor, fique em silêncio." Então, aqui a gente tem como discurso direto: "Por favor, fique em silêncio" e "vocês não podem fazer isso comigo", né? Que são as falas transcritas aí, neste caso específico,
dos personagens. Numa proposta de redação da Federal, provavelmente vocês vão encontrar uma entrevista como eu já mencionei. E aí vocês vão ter lá, né, em entrevista para o jornal tal, fulano de tal responde as perguntas tais. E aí eu tenho lá, fulaninho perguntou tal coisa, e a pergunta dele, e logo em seguida a resposta. Geralmente eu só tenho o nome. Eu vou mostrar para vocês a proposta no final da aula e vocês vão conseguir perceber isso, tá? Então, geralmente a gente trabalha com uma entrevista. E aí a gente vai dar uma olhadinha no discurso indireto agora, tá? Então aqui eu peguei é o mesmo exemplo da apostila, tá? Então aqui tem uma transcrição, uma transposição do discurso direto para o indireto, daquele mesmo exemplo do slide anterior. Então, a gente tem aqui, neste tipo de discurso, ocorre a intervenção do narrador. Pois bem, aqui ele vai fazer uma intervenção, ou seja, ele vai articular a fala dita por um personagem ou por um entrevistado, por exemplo, né, de suas próprias palavras para reproduzir o que foi dito pelos personagens. Então, aqui é algo que está escrito de maneira indireta, tá? Então, aqui a gente tem lá, o rapaz gritava para os seus captores que não poderia ser tratado daquela maneira, tá? Então, aqui eu tenho a transposição de uma fala direta para um discurso indireto, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui que eu vou pegar uma água, gente. Já volto, peraí. Pronto. Gente, eu só pausei aqui porque a água estava longe de mim, eu tive que buscar. Beleza? Mas já deixei aqui do lado. Vamos lá, vamos para o próximo slide. Então, essa noção de direto para indireto, eu acredito que vocês já tenham pegado. É muito fácil. Então, é transpor aí uma fala, né, para um discurso indireto, tá? E agora a gente vai para cá. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas peculiaridades. Então, a gente tem lá discurso direto para o indireto. Geralmente é isso que a gente faz. Então, a gente lá, parecido com o resumo. Já falamos sobre isso, tá? A transposição ela é muito parecida com o resumo, tá? A gente não pode dizer que é a mesma coisa. Por quê? Porque no resumo nós não vamos transpor de um discurso para o outro, tá? Já numa transposição do discurso, isso é meio óbvio, a gente precisa fazer esse movimento, tá? Mas o que tem de comum, né? Em comum com o resumo é essa síntese, tá? Então, sintetizar as ideias principais do texto, beleza? Então, eu vou ter que, de certa forma, deixar o meu texto menor, tá? Tenho que ser um texto bem direto, de certa forma, né? Mas no discurso indireto, ok? Então, eu vou ter que resumir esse texto de certa forma. Por isso que ele é muito parecido com o resumo, tá? Mas a gente não pode confundir as duas coisas, tá? Então, na transposição, eu vou trocar de um discurso para o outro, sintetizando as ideias, colocando as ideias principais. E aí eu tenho lá, citar fonte, autor, veículo de publicação. Por quê? Porque eu estou fazendo essa síntese. Então, eu estou pegando um texto, deixando ele mais conciso, transpondo, claro, obviamente, de um discurso para o outro, e eu tenho que indicar de onde que eu tirei esse texto, né? De onde eu estou fazendo a síntese de um texto, então eu preciso indicar qual texto é esse, né? E aí eu vou citar a fonte, né? Então, vamos pensar na entrevista. Então, a gente tem a entrevista, ela foi publicada em qual jornal ou em qual revista? Essa entrevista, qual que é o autor, né, que está sendo entrevistado? Qual é o veículo de publicação? Eu preciso deixar isso bem claro. A data também é importante, não coloquei ali, mas acrescentem. A data também é importante, tá? É claro que se ela não aparece, você não tem como adivinhar. Mas geralmente a data aparece, então coloquem a data também. Façam a citação assim como a citação do resumo, tá? Em entrevista para o jornal tal, o autor tal responde pergunta sobre o assunto X. Tá? Então, fazer a citação para que eu não acabe perdendo pontos por conta disso. E aí a gente tem lá, manter a clareza sem acréscimo de informação. Assim como no resumo, eu não posso simplesmente pegar uma informação de fora do texto e acrescentar na minha síntese, acrescentar ali na minha transposição. Por quê? Porque eu tenho que ser fiel ao texto base. Eu estou sintetizando, deixando as ideias ali principais mais em evidência no meu texto, mas daquele texto,
Eu não posso pegar outro texto, fazer referência ou trazer um argumento, dar a minha opinião. Isso jamais eu posso fazer na transposição do discurso. Então, resumo e transposição do discurso, eu sou extremamente fiel ao texto base. Então, eu preciso me apoiar no texto base e em nada mais, ok? E apoiar-se no texto base não significa copiar ideias. Eu não posso simplesmente pegar ali trechos, nossa, meu Deus, trechos do texto base e copiar na minha síntese. Não é essa a ideia. Vocês precisam escrever com as suas próprias palavras e não com as palavras do autor do texto base. Então tomem bastante cuidado. Fazer uma síntese, deixar o texto mais conciso, não significa pegar somente as ideias principais e jogar e montar ali num novo texto. Não é isso. Vocês precisam articular quais são essas ideias principais. Então, sem cópia. Tá? Se vocês copiarem, vocês podem perder aí bastante nota, às vezes até ter o texto anulado, dependendo do número de linhas que vocês copiam. Então, não copiem nada do texto base, beleza? Eu diria para vocês, né, lerem com atenção o texto e aí tentarem, né, escrever o texto de vocês de uma forma que ele não, digamos assim, ele não lembre muito o texto, porque tem texto que você vai ler e você percebe ali as mesmas expressões utilizadas, você percebe trechos inteiros copiados e isso aí pode diminuir muito a nota de vocês, então tomem bastante cuidado. Tá? E aí a gente tem lá mudança da estrutura verbal e nominal, então geralmente a gente tem uma mudança, né, do tempo, do modo verbal, quando a gente faz essa transposição do discurso. Tá? A gente já vai ver alguns casos em que isso acontece e vai deixar bem evidente. Então, com exemplo, fica um pouquinho melhor. Não cortar informações, como perguntas e respostas. Muitas vezes, na hora de fazer essa transposição, às vezes a gente acaba querendo cortar muita informação. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Tem que analisar ali o que o cara perguntou, o que o cara respondeu. Né, para que eu consiga fazer uma boa transposição do discurso. Não é sair cortando partes, não gostei disso, eu vou cortar. Tá? Tem que tomar bastante cuidado aí para acabar não se perdendo. E por fim, discurso direto para o indireto. Isso a gente já sabe, não sei nem porque eu coloquei aqui, mas vamos lá. Gente, eu falo muito rápido, né? Daí às vezes eu acabo falando coisa errada, né? Que nem aquela hora eu falei trecho. É porque eu falo muito rápido, penso muito rápido assim, daí... Se vocês perceberem alguma coisa aí, coloquem no comentário lá se eu falei alguma coisa errada. Eu nem assisto minha aula de novo, porque eu fico com vergonha. Mentira, eu assisto sim. Eu assisto e fico percebendo lá, meu Deus, olha o que eu tô falando. Meu Deus, teve uma aula que eu ia falar um mais e eu falei mas. Falei misericórdia. Professor de português errando aí, mas é porque eu falo rápido, daí às vezes eu acabo confundindo. Mas quando eu percebo, eu corrijo aqui na hora para vocês. Mas vamos lá. E aí a gente tem lá, exemplos. Então, aqui tem uma mudança aí de um discurso indireto pro direto, tá? A gente tem que perceber que nesse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, a gente não está fazendo uma síntese, a gente só está fazendo a mudança de discurso, tá bom? Então, aí a gente vai até perceber que o texto parece que na mudança ele ficou maior. Vamos lá. Os formados repetiam. Então, entre aspas, eu tenho a fala desses formados. Prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. E aí, eu tenho na transposição do discurso. Os formados repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. Então, aqui eu tenho a troca de discurso. Dá para perceber que o segundo está escrito de maneira indireta, ou seja, não é simplesmente a fala aí, no caso desses formados, ok? Vamos lá para o próximo slide. Aqui, o réu afirmou, sou inocente. Tá? Então, novamente, entre aspas, aí a fala do réu. E na transposição do discurso, o réu afirmou que era inocente. Então, a gente vê aí uma mudança, né, na transposição do discurso. Deixa eu ver se tem mais um. Tem mais um exemplo aqui. Então, olhem só. Querendo ouvir sua voz... Eu sempre coloco essa flechinha na minha cara aqui. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Alô, quem fala? Bom dia, com quem quer falar? Respondeu com um tom de simpatia. Então, aqui é quando a gente dá aquela desculpa, né? A gente tá com saudade lá do crush, né? Geralmente a gente manda uma mensagem, oi sumido, né? Mas aqui a pessoa ligou mesmo porque tava com saudade da voz. Então, olha lá.
querendo ouvir sua voz. Então, quando você liga para alguém, você sabe com quem você está falando, né? Mas aí a pessoa vai lá e fala, né? Fazer uma dissonso, né? Alô, quem fala? Só para ouvir a voz do outro, né? Então, aqui a gente tem esse tipo de situação. E aí, na transposição do discurso, olha só, aqui é só uma transposição, eu não tenho um resumo ou uma síntese de ideias, porque vocês percebem que o texto ficou até maior na transposição, tá? Então aqui é só a transposição mesmo. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com um tom de simpatia com quem a pessoa queria falar, tá? Então aqui a gente percebe que o texto ficou até um pouquinho maior. Isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. Beleza? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque a gente pode acabar se perdendo aí no número de linhas. Eu sei que para vocês, eu tenho recebido alguns comentários, comentei até com a professora Mariana, sobre essa questão de número de linhas. Então a gente acaba, às vezes, pensando assim, mas não dá nada, passei uma linha. Gente, mas se tem uma estrutura, tem que seguir a estrutura. Já falei isso para vocês, tá? Eu sei que quando vocês mandam o texto para a gente, as redações que vocês mandam, muitas vezes por questões de formatação mesmo, vocês, no dispositivo de vocês, se vocês, por exemplo, escrevem o texto no celular, ou, sei lá, em outra ferramenta, né, e mandam para a gente, eu sempre corrijo pelo meu computador. Então, pode ser que às vezes o texto de vocês no celular tenha dado 15 linhas e para mim chegou apenas 9 linhas, por exemplo. E aí eu vou pensar, e aí eu vou pensar assim, tipo, nossa, meu Deus, me deu um branco agora, gente. Não vou parar o vídeo. Eu vou pensar assim, nossa, ele não cumpriu com o número de linhas. Ó, lembrei agora. Ele não cumpriu com o número de linhas. Eu entendo essas situações, tá? A gente está indicando para vocês. Assim, quem puder manter, sempre colocar lá na fonte, coloca Arial 12, depois coloca, tenta manter ali na formatação ABNT para mandar para a gente chegar ao mesmo número de linhas. Claro, a gente está mandando para vocês quando não chega o número de linhas, e eu entendo, né? Até não sei se foi uma aluna que sinalizou para mim, professor, mas como que eu faço? Porque eu sempre mando e sempre vai um número diferente de linhas para vocês. A gente está vivendo uma situação atípica, então a gente não tem como fazer esse controle exato, tá? Então vamos fazendo como dá. Beleza? A gente orienta se vier linha mais ou menos, a gente vai fazer comentário para vocês, tá? Ó, chegou tanto o número de linhas, para que a gente tente chegar num padrão, tá? Mas eu entendo vocês, eu entendo que às vezes há dificuldade aí na elaboração do texto, em questão das linhas, mas só deixando sempre bem claro, por isso que a gente até comenta em todas as redações, que quando vocês forem lá para o vestibular, quando tiver uma prova, né, um exame que vocês vão fazer, tem que tomar bastante cuidado. Tem que atender ao número mínimo e máximo de linhas, tá? Tem que respeitar. Se o mínimo digamos, o mínimo é 10 linhas e o máximo é 15, eu tenho que ficar entre 10 e 15. Não dá para ser menos nem mais, tá? Vocês correm o risco, muitas vezes, de serem aí desclassificados, ok? Então, vamos seguir. Dito isso, vamos seguir aqui. Então, aqui tem uma tabelinha que tem várias trocas de discurso e a gente consegue perceber aí algumas estruturas verbais. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem essa troca quando a gente faz a troca do discurso, a transposição, a gente vai perceber aí. Ai, o meu óculos fica fazendo um reflexo aqui, gente, tá me incomodando, mas se eu tirar eu não consigo ler. Vamos ficar assim, vou ficar olhando para baixo assim, que daí não fica o reflexo. Então a gente tem lá, preciso sair por alguns instantes. Então aqui a gente tem a fala direta, enunciado na primeira pessoa. E no discurso indireto, esse enunciado vai ficar sempre na terceira pessoa. Então, disse que precisava sair por alguns instantes. E aí a gente vai ter o segundo exemplo. Sou a pessoa com quem falou há pouco. Então, eu tenho um enunciado no tempo presente. Já no discurso indireto, disse que era a pessoa com quem tinha falado há pouco. Então, aqui eu tenho uma transposição no pretérito imperfeito. Aqui só está escrito imperfeito, mas é no pretérito imperfeito. Então, eu vou alterar, sim, o tempo verbal. Geralmente, na transposição do discurso, a gente vai colocar
depende muito das frases utilizadas, né? Mas geralmente a gente coloca os verbos de send, que é aqueles verbos de dizer, geralmente a gente coloca no passado para diferenciar do resumo, tá? Então foi um texto aí que alguém em algum momento, né, escreveu ali e essa data já passou e você está fazendo o resumo desse texto, você está fazendo a síntese e a transposição. Então, geralmente para diferenciar do resumo, né, eu oriento que coloque estes verbos no passado, que aí você colocando esses verbos no passado, você diferencia do resumo, tá? Mas é apenas uma dica. Então, tentem manter o verbo, o texto sempre ali, essa articulação, né, de pergunta e resposta, sempre colocar no mesmo tempo verbal para que vocês não tenham dúvida na hora ou façam confusão, tá? Em tentar ali colocar vários tempos verbais. Tentem colocar apenas um tempo verbal ali na medida do possível, é óbvio. E a gente tem alguns exemplos. Não li o jornal hoje, então enunciado no pretérito perfeito, e aí quando eu passo para o discurso indireto, esse enunciado vai ficar no pretérito mais que perfeito. Disse que não tinha lido o jornal. Então, olhem só, vai depender da estrutura que eu estou utilizando, né? Mas eu estou falando dos verbos de send. Quando eu digo a transposição do discurso lá do texto de vocês, é dos verbos de send que eu estou falando, ok? E aí a gente tem lá, o que fará relativamente sobre esse assunto? Enunciado no futuro do presente vai para o futuro do pretérito. Perguntou-me o que faria relativamente sobre aquele assunto. Não me ligues mais, enunciado no modo imperativo, olha só, não me ligues mais. E aí, pediu que não lhe ligasse mais, subjuntivo aqui. E aí a gente vai aí por diante, né? Isto não é nada agradável, pronome demonstrativo na primeira pessoa, disse que aquilo não era nada agradável. Então, a gente tem o demonstrativo na terceira. E aí, por fim, vivemos muito bem aqui, advérbio de lugar, aqui. E disse que viviam muito bem lá, advérbio de lugar, lá, entende? Então, eu tenho que fazer toda essa troca, toda essa articulação, tá? Na hora de fazer a transposição do discurso. Trouxe mais alguns exemplos aqui dos elementos que a gente precisa trocar. Então, aqui, geralmente, os pronomes, né? Para passar de primeira para terceira pessoa. O que eu vou ter que fazer? Então, a gente sabe lá os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e aí a gente vai trocar. Então, a gente vai pegar a primeira pessoa, o eu. Deixa eu só tomar uma água aqui, só um pouquinho. Eu pauso o vídeo aqui para vocês, nem vai ficar corte nenhum, e eu peço para vocês esperarem, né? Como se estivessem esperando. Não liga não, gente. É que eu tô dando aula para os meus alunos na escola que eu trabalho. Eu dou aula online ali. Então, quando eu vou tomar água, alguma coisa, eles têm que me esperar. Mas aqui é só eu pausar e continuar gravando, mas eu esqueço. Enfim. Então, aqui a gente tem os pronomes. Eu, ali, primeira pessoa, tá? Então, a gente vai transpor para ele ou ela na terceira pessoa, quando a gente faz a transposição do discurso. Nós, primeira pessoa do plural, vai ficar eles ou elas, beleza? Então, aqui a gente tá pensando ali em primeira pessoa e em terceira, tá? Sempre fazendo a troca. Depois eu tenho ali o pronome possessivo meu, relativo à primeira pessoa, e aí o pronome possessivo seu, né, na terceira pessoa. Temos que tomar bastante cuidado com esse seu aqui, porque em algumas circunstâncias ele pode ser ambíguo. A gente já viu isso a gente viu na aula de anáfora e catáfora, lembram lá? Sobre a ambiguidade do termo seu, do pronome possessivo. Então, tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. Vamos seguir? Noções temporais. E aí, a gente tem lá ontem. Aí, a gente vai falar no dia anterior, beleza? Porque não é a gente que está falando, a gente está transpondo de um discurso para o outro. Então, se a pessoa utilizou, né, a palavra ontem, a gente coloca no dia anterior. Então, hoje, vou colocar naquele dia, amanhã no dia seguinte, né? E assim por diante. Alguns termos a gente vai ter que fazer essa mudança. Termos espaciais. Então, a gente viu lá no exemplo, quando eu utilizo o aqui, quando eu posso utilizar o lá ou o ali, né? Quando eu faço a transposição do discurso. Aí, eu vou utilizar lá, este, aquele, né? Como no exemplo anterior que tinha isto, e depois a gente mudou e a gente colocou o demonstrativo aquilo, beleza? Então, a gente tem que fazer sempre essa troca. Este, aquele, isto, aquilo, tá? Assim como estava empregado lá naquela tabelinha, tá? Para vocês consultarem. E aí, aqui,
pessoal, a gente tem alguns minutos ainda. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela, tá? Não é bem uma tabela, né? Mas são alguns critérios de correção, tá? De um exame da Federal, tá? Então a gente tem aqui uma proposta, né? Foi feita uma proposta de transposição do discurso e aí alguns critérios de avaliação do texto. Eu trouxe para vocês observarem o que foi avaliado como um texto bom, como um texto regular, como um texto insuficiente, tá? Então aqui a gente tem, só vou ler o comecinho ali para vocês pegarem do que eu estou falando. Aqui, a questão 5 solicitava que o candidato, solicitava do candidato a transposição do discurso direto para o discurso indireto de um trecho de uma entrevista, concedida à revista Época em 26 de 9 de 2009, pelo filósofo suíço, não sei pronunciar, Alain de Botton, sei lá. O candidato era solicitado a transpor o texto da entrevista para o discurso indireto, sintetizando a entrevista e obedecendo ainda aos seguintes comandos, conforme o enunciado da questão. Deixar claro que o texto era uma entrevista, então vocês precisam mencionar isso no texto de vocês, tá? É uma entrevista? Que tipo de texto que eu estou transpondo, tá? E indicar a fonte. Já falamos sobre isso nos slides anteriores. Além de explicar as perguntas às quais o filósofo respondeu, tá? Então, eu tenho que dar uma explicação aí, fazer toda uma articulação. Percebam que na transposição do discurso, eu tenho a voz do entrevistado e a voz do entrevistador, o que faz as perguntas. Então, eu tenho mais de uma voz aí. Dependendo se esse entrevistado cita outra pessoa, talvez eu vou ter mais de uma voz no meu texto. E eu tenho que saber articular aí, fazer essa gestão de vozes dentro do meu texto, né? Quem falou o quê. E aí, eu tenho lá. Foram considerados bons os textos que cumprem as exigências do enunciado, fazem versão do discurso direto e indireto, sintetizando a entrevista, tá? Então, olhem só, quem obedece certinho o que o enunciado está pedindo, vai ter um texto considerado bom, tá? Explicitam as perguntas respondidas pelo entrevistado e não apresentam problemas formais ou apresentam poucos problemas dessa natureza, tá? De modo a não afetar a coesão e a coerência. Então, eu tenho que saber articular a pergunta e a resposta. Tá? Não posso simplesmente cortar as perguntas e só colocar as respostas, porque dependendo ali da situação, eu estou tirando uma parte importante do meu texto. Considerados regulares, a gente tem lá, apresentam transposição do discurso direto para o indireto, tá? Seguem estritamente a ordem do raciocínio do entrevistado e eventualmente utilizam as mesmas palavras do texto base. Então, olha o que eu falei para vocês, aqui é cópia, não posso utilizar as mesmas palavras, tomem cuidado com isso. Não sintetizam os tópicos tratados na entrevista, tá? Então, se eu preciso sintetizar, não é só transpor do discurso para o outro. Eu tenho que pegar o que é importante, o que é principal ali e colocar no meu texto, né? Mas tudo com as minhas palavras. Então, aqui esse cara não sintetizou, né? Então, ele acaba aí tendo um texto considerado como regular, né? Porque ele colocou, identifica apenas uma das questões abordadas na entrevista. E foram considerados insuficientes, ou seja, os textos que aí não conseguiram, né, atingir o ideal. Textos que seguem estritamente a ordem do raciocínio do entrevistado, utilizando as mesmas palavras do texto base. Então, a pessoa seguiu exatamente o texto ali. Então, não podemos fazer isso, né? Não é só para copiar o texto, né? Até seria muito fácil se fosse. Ou não sintetizam as informações da entrevista, não identificam as questões abordadas na entrevista e tem problemas formais, tá? Na estrutura e tudo mais. Textos dissertativos que utilizaram a entrevista como mote. Então, aqui a gente tem aqui a pessoa que não sabe transpor do discurso e aí começa a dar a sua opinião, começa a escrever sobre o texto. E não é isso, não é esse o caso. Tá? Então, não é para utilizar o texto só como base para você argumentar. Não é isso, não é uma redação do Enem aqui que você precisa, né, trazer ali o problema, argumentar sobre ele e dar uma solução. Não é isso. A gente precisa sintetizar e entender aí o que esse gênero pede. Textos que tocam nas questões tratadas na entrevista de maneira superficial, ainda que reconheçam que o texto base era uma entrevista e que tem muitos problemas formais. Tá? Então, esses são critérios aí que vão dizer que o teu texto está insuficiente. Tá? E aí,
a nota 0 foi atribuída a textos dissertativos. Então, a gente mudou aqui o propósito dessa redação, escrevendo um texto dissertativo, tá? Então, aqui considere mesmo o 0, se eu fugir totalmente disso, tá? Vamos lá para a próxima, que meu tempo está acabando aqui, gente. Mas vamos lá. Verbos de sende. Então, eu deixei aqui para vocês para articular as perguntas. Para não ficar aquela perguntou, respondeu e ficar repetindo, né? Eu vou utilizar várias formas aí de iniciar aí quando o entrevistador faz uma pergunta, quando o entrevistado responde. Então, a respeito de tal assunto, né, sobre, relativamente a, quanto a, em relação a, e assim por diante, tá? São formas, né, de eu introduzir aí essas perguntas, né, articular essas perguntas. E as respostas eu posso colocar. Então, né, fulano respondeu, replicou, retorquiu, né, refutou, contestou, depende aí do sentido que vocês queiram empregar, do sentido que, né, tenha na frase no momento. Então, vocês vão precisar analisar isso para empregar esses verbos aí. E aí, percebam que eu coloquei os verbos já no passado, tá? Aqui a gente utiliza os verbos no passado. E aí, demonstrar oposição. Então, quando o cara não concorda, eu posso colocar lá, né? A essa pergunta, ele opõe-se, enfim. Eu vou utilizar outros verbos ali para demonstrar oposição, tá? Vocês podem consultar essa tabela aqui. E aí, eu tenho a minha proposta de número 7. Eu vou ler ela rapidamente, tá? Leia abaixo um trecho da entrevista do físico Marcelo Gleiser ao jornal 0 Hora. Então, eu tenho ali a entrevista, beleza? Tenho ali o jornal é o 0 Hora, tá? Eu tenho o nome do... É um físico, tá? Posso utilizar isso, tá? Lembram lá que no resumo eu falei para vocês das formas de citar o autor? Então, aqui eu tenho que ele é um físico, eu tenho o nome dele, beleza? Que vocês podem utilizar. A data, né, de publicação. E aí eu tenho o meu comando, expõe as principais ideias, tá? Então aqui eu tenho que selecionar ali o que vem de principal de Marcelo Gleiser num texto de 8 a 10 linhas. Então é um número bem pequeno, bem limitado de linhas. Totalmente em discurso indireto, tá? Então aqui essa entrevista está no discurso direto, eu vou transpor somente as principais ideias num discurso indireto, ok? Então, é isso, pessoal, a aula de hoje. Essa proposta de número 7, eu conto com as duas primeiras que vocês fizeram antes da gente começar as aulas de fato, tá? Por isso que a gente está na proposta de número 7, beleza? Que eu coloquei aqui, só para vocês não confundirem aí. Essa proposta está lá no material de vocês, eu acredito que é a proposta 1 da aula 8, beleza? Vocês podem consultar ela lá para fazer e a gente vai deixar para vocês lá disponível no Google Classroom, ok? Um abraço a todos vocês e até a próxima aula e não esqueçam de fazer o texto, ok? Então é isso. Tchau, tchau, pessoal. Então aqui as referências, beleza? Tchau, tchau.